A mansão ultramoderna, cravada no coração do bairro mais nobre de São Paulo, era um monumento frio à riqueza. Suas paredes de concreto e vidro refletiam a cidade iluminada, mas não guardavam nenhum calor. Dentro, um silêncio opressor reinava, quebrado apenas pelo choro agudo e incessante de 2 bebês. O som ecoava pelo mármore branco, transformando o que deveria ser um santuário de luxo em uma câmara de tortura acústica. Era um lar projetado para o conforto absoluto, mas que se tornara uma prisão de angústia e desespero para seu dono. Cada ambiente, perfeitamente decorado e asséptico, parecia zombar da ausência de paz, um lembrete constante de que o essencial não podia ser comprado, nem mesmo pela mais vasta das fortunas. A noite lá fora era vibrante, mas dentro daquelas paredes, o tempo parecia congelado em um ciclo interminável de pranto. Júlio, o magnata de 42 anos que construíra um império a partir do nada, estava no chão do corredor. Seu terno de grife, impecável horas antes, agora parecia um disfarce ridículo para o homem desmoronado que o vestia. Com a cabeça entre as mãos, ele ouvia o choro duplo de Léo e Theo, seus filhos de 6 meses, como uma sentença. Olheiras profundas marcavam seu rosto, testemunhas de noites insones e de uma exaustão que ia muito além do cansaço físico. Este era o homem que comandava conselhos de administração com um simples gesto, mas que era completamente incapaz de acalmar seus próprios filhos. A última babá, a mais qualificada e cara de todas, havia pedido demissão naquela tarde, e com ela se foi a última esperança de Júlio. Ele estava sozinho, afundando em uma solidão rica e ensurdecedora. De repente, o impensável aconteceu: o silêncio. Não foi uma pausa, mas um vácuo absoluto que preencheu a casa, tão chocante quanto o barulho que o precedeu. Júlio ergueu a cabeça, o coração acelerado pelo susto. O que teria acontecido? Um medo primitivo o percorreu antes que a curiosidade tomasse conta. Ele se levantou, os joelhos estalando, e começou a caminhar lentamente na direção do quarto dos gêmeos, guiado por aquela ausência de som. Cada passo no mármore gelado parecia ressoar naquele silêncio novo e frágil. É em momentos como este, quando o chão parece desaparecer, que uma vida inteira pode mudar. Se relatos sobre a força que encontramos na vulnerabilidade tocam seu coração, considere se inscrever para que possamos continuar trazendo histórias como esta até você. Ao chegar à porta entreaberta do quarto, Júlio parou, paralisado pela cena à sua frente. Lúcia, a faxineira de 58 anos contratada naquela semana, estava sentada na poltrona de amamentação. Em cada um de seus braços, um de seus filhos dormia profundamente. Os rostinhos antes vermelhos e molhados de lágrimas agora serenos, com uma expressão de paz absoluta que ele não via desde que nasceram. Ela não fazia nada de especial, apenas cantarolava uma melodia suave e antiga, quase um sussurro que embalava o silêncio. A imagem quebrou Júlio por dentro, a visão daquela mulher simples, quase invisível em sua própria casa, realizando o que ele, com todo o seu poder e dinheiro, considerava impossível. Foi a admissão silenciosa e esmagadora de sua total inadequação. Com a voz embargada, um fio de som que mal conseguia romper o silêncio sagrado, Júlio perguntou: como? Ele não se referia à técnica ou a algum truque, mas ao milagre que seus olhos testemunhavam. Lúcia ergueu o olhar e nele não havia presunção, apenas uma serenidade que parecia vir de outro mundo. Eles só precisavam ouvir a canção certa, ela respondeu, com uma simplicidade que desarmou toda a complexidade da dor de Júlio. Ao se concentrar na melodia, um arrepio percorreu sua espinha. Era a canção de ninar que sua falecida esposa, Helena, cantarolava para si mesma durante a gravidez, uma melodia que a dor do luto havia soterrado em suas memórias.
Naquele instante, Lúcia deixou de ser uma funcionária e se tornou uma ponte para o amor que ele pensava ter perdido para sempre. Ele não ofereceu um aumento. Ele implorou para que ela ficasse. Lúcia hesitou, seus olhos percorrendo o luxo frio da mansão. Aquele não era seu mundo. Sua vida era feita de coisas simples, de uma casa pequena no subúrbio, de um trajeto longo de ônibus e de uma rotina de trabalho árduo para sobreviver. A proposta de Júlio, embora desesperada e sincera, a colocava em um lugar de destaque que ela nunca desejou. Ser a guardiã do bem-estar dos filhos de um magnata era uma responsabilidade que a assustava. No entanto, ao olhar para os rostinhos serenos de Léo e Theo, adormecidos em seus braços, ela sentiu uma conexão que transcendia qualquer medo ou diferença social. Não era pelo dinheiro ou pelo conforto que ela aceitaria, mas por eles. Ela viu naqueles bebês uma necessidade tão pura e fundamental que seu coração não lhe deu outra escolha a não ser concordar, com um aceno silencioso. Os dias que se seguiram transformaram a atmosfera da casa. O choro incessante foi substituído pelo som suave da voz de Lúcia, que parecia preencher cada canto com uma calma curativa. Júlio a observava de longe, fascinado. Ela não apenas acalmava os gêmeos. Ela conversava com eles, contava histórias sobre pássaros e estrelas enquanto trocava suas fraldas, e seu toque era sempre firme e gentil. A mansão, antes um mausoléu de concreto e vidro, começou a respirar. Pequenos detalhes mudaram. Um vaso com flores do campo na cozinha, o cheiro de bolo de fubá vindo do forno em uma tarde chuvosa. Lúcia trazia consigo a vida que o dinheiro de Júlio não podia comprar, e ele se via cada vez mais dependente daquela presença silenciosa e poderosa que havia resgatado sua sanidade. Para Júlio, a presença de Lúcia era uma faca de dois gumes. Cada vez que ouvia a canção de ninar, uma onda de gratidão o invadia, mas era imediatamente seguida por uma punhalada de dor. A melodia trazia Helena de volta com uma vivacidade insuportável. Ele se lembrava dela sentada naquela mesma poltrona, com as mãos sobre a barriga, sonhando com os filhos que mal conheceria. Sentia-se profundamente culpado. Culpado por não ter sido capaz de lembrar daquela música, por ter precisado de uma estranha para resgatar um pedaço tão íntimo de sua própria história. Lúcia era o alívio para sua dor e, ao mesmo tempo, o espelho que refletia sua maior falha como pai e como viúvo, um lembrete constante de tudo o que havia perdido. A primeira onda de conflito externo não tardou a chegar, na forma de um telefonema de sua sogra, Esther, uma mulher acostumada ao controle e às aparências. Ela ficou horrorizada ao saber que a faxineira estava cuidando de seus netos. "Você enlouqueceu, Júlio?" Sua voz era afiada do outro lado da linha. Uma mulher sem referências. Sem qualificação. O que as pessoas vão pensar? Você precisa de profissionais, de enfermeiras pediátricas, não de uma empregada que deu sorte. Júlio tentou explicar a paz que Lúcia havia trazido, mas suas palavras se perdiam contra o muro de preconceito e preocupação social de Esther. Ela não conseguia ver o milagre. Via apenas uma quebra de protocolo, uma mancha na reputação da família que ela tanto prezava. A desaprovação dela plantou uma semente de dúvida na mente já atormentada de Júlio. Apesar da pressão, o vínculo entre Júlio e Lúcia se aprofundava na quietude do cotidiano. Ele começou a se sentar no quarto dos meninos enquanto ela os embalava, apenas para ouvir a canção. Em uma noite, ele tomou coragem e perguntou sobre a vida dela. Lúcia, sem desviar os olhos dos bebês, falou pouco, mas suas palavras tinham peso. Mencionou um filho que havia perdido para uma doença rara, muitos anos atrás. Não entrou em detalhes, mas a dor contida em sua voz criou uma ponte de compreensão entre eles. Pela primeira vez, Júlio não a viu apenas como a salvadora de seus filhos ou um elo com Helena,
mas como uma mulher que também carregava suas próprias cicatrizes. Naquele silêncio compartilhado, eles não eram mais patrão e empregada, mas duas almas que entendiam a linguagem universal do luto. A visita de Esther foi tão devastadora quanto um furacão. Ela entrou na mansão com a postura de uma inspetora, analisando cada gesto de Lúcia com um olhar crítico e desdenhoso. Questionou a limpeza das mamadeiras, a temperatura do quarto e, por fim, a própria Lúcia, tratando-a como se fosse invisível e incompetente. Com licença, mas eu sei o que é melhor para os meus netos, disse ela, tentando pegar um dos bebês do colo de Lúcia. Pela primeira vez em meses, Júlio sentiu uma chama de raiva protetora. Esther, por favor, ela fica, ele disse, com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Foi um momento de ruptura, a primeira vez que ele defendeu ativamente aquele novo e frágil ecossistema de paz. É em momentos de confronto que descobrimos nossa verdadeira força. Se você também acredita que a coragem silenciosa pode mudar o mundo, considere se inscrever para que mais histórias como esta cheguem até você. A defesa de Júlio Urs, no entanto, não acalmou Esther. Pelo contrário, alimentou sua desconfiança. Ela o acusou de estar vulnerável, de ser ingênuo e de se deixar manipular por uma oportunista. As palavras dela, embora cruéis, ecoaram os medos mais profundos de Júlio. E se ela estivesse certa? Como Lúcia poderia conhecer aquela canção tão específica? A coincidência era grande demais, quase impossível. A dúvida, uma vez plantada, começou a crescer como uma erva daninha em sua mente. Ele passou a observar Lúcia com outros olhos, buscando um deslize, um sinal de falsidade em seu comportamento. Mas tudo o que encontrava era a mesma dedicação serena, o mesmo carinho genuíno que havia salvado sua família do caos. Essa dualidade o consumia, dividindo-o entre a gratidão que sentia e o medo que lhe fora imposto. Uma noite, vendo Lúcia acalmar Theo com uma facilidade que ele tanto invejava, Júlio sentiu o peso de sua própria distância. Ele era o pai, mas se sentia como um espectador. A dor o havia paralisado por tanto tempo que ele não sabia como se conectar com os próprios filhos. Com o coração na mão, ele se aproximou. "Você pode me ensinar?" perguntou, a voz quase inaudível. Lúcia sorriu, um sorriso genuíno e acolhedor, e simplesmente lhe entregou o bebê. As mãos de Júlio tremeram ao segurar seu filho. Ele era desajeitado, tenso, com medo de fazer algo errado. Lúcia guiou suas mãos com gentileza, mostrando como apoiar a cabeça do menino, como embalá-lo no ritmo certo. Naquele momento, ele não estava apenas aprendendo a segurar seu filho, estava aprendendo a ser pai. Às vezes, a jornada mais longa começa com um simples pedido de ajuda. Se essa busca por reconexão também inspira você, junte-se à nossa comunidade se inscrevendo. A transformação de Júlio enfureceu Esther. Vendo que seus apelos e críticas não funcionavam, ela decidiu tomar uma atitude drástica. Em uma conversa fria e calculada, ela informou a Júlio que havia contratado um investigador particular para vasculhar o passado de Lúcia. "É para o seu próprio bem, meu filho, e para a segurança dos meninos. Precisamos saber quem realmente colocamos dentro desta casa", ela declarou com uma convicção inabalável. A ameaça agora era real e iminente. O mistério da canção de Ninar, que antes era uma curiosidade comovente, havia se tornado o centro de uma investigação que poderia destruir a paz que eles haviam acabado de encontrar. A notícia caiu como uma bomba no coração de Júlio, forçando-o a encarar a possibilidade de uma verdade dolorosa. Os dias que se seguiram foram de uma tensão sufocante. Júlio se via dividido entre a lealdade à memória de sua esposa e à sua mãe, e a confiança instintiva que depositava em Lúcia. Ele tentava agir normalmente,
Mas a presença do investigador invisível pairava sobre a casa, envenenando o ar. Cada sorriso de Lúcia, cada canção, agora era filtrado pela lente da suspeita. Ele se perguntava se tudo aquilo era uma encenação bem executada. No entanto, quando via o amor puro nos olhos dela ao olhar para Léo e Theo, a dúvida se dissipava, apenas para retornar com mais força quando estava sozinho. Ele estava em uma encruzilhada, temendo tanto a descoberta de uma mentira quanto a perda da única pessoa que parecia entender a dor de sua família. Finalmente, o dia chegou. Um envelope pardo e grosso foi entregue na mansão. Dentro dele, Júlio sabia, estava a vida de Lúcia, dissecada e exposta. Ele o segurou em suas mãos, o papel parecendo pesar uma tonelada. Do andar de cima, ele podia ouvir a melodia familiar, a voz de Lúcia tecendo um casulo de paz ao redor de seus filhos. Por um longo momento, ele ficou imóvel no hall de entrada, o envelope em uma mão, a maçaneta da escada na outra. A verdade, qualquer que fosse, estava a um rasgo de distância. A questão era se ele teria coragem de enfrentá-la e, mais importante, o que faria depois. Aquele envelope não continha apenas informações, continha o futuro de sua família. Com o coração martelando contra as costelas, Júlio subiu as escadas, o envelope em sua mão parecendo um tijolo. Cada degrau era uma batalha contra o impulso de rasgá-lo e acabar com a agonia, e o desejo de queimá-lo e viver na ignorância pacífica que Lúcia lhe proporcionara. Ele a encontrou no quarto dos meninos, não com eles nos braços, mas dobrando as pequenas roupas com um cuidado metódico e terno. A cena era tão doméstica, tão cheia de uma paz, que ele agora temia ser uma farsa, que a acusação queima em sua garganta como veneno. Ele parou na porta, a sombra de sua figura alta projetada no tapete macio. Ela ergueu os olhos, sentindo sua presença, e o leve sorriso em seus lábios se desfez ao ver a angústia estampada no rosto dele e o envelope em sua mão. Ele entrou no quarto e depositou o envelope sobre a cômoda, ao lado de uma pilha de macacões azuis. Sua voz era um sussurro rouco, o som de um homem quebrando por dentro. Minha sogra. Ela contratou alguém para descobrir sobre você, sobre o seu passado. Ele não conseguiu olhá-la nos olhos, fixando o olhar no relatório como se fosse uma sentença de morte. Ela acha que você é uma oportunista. E a canção, Lúcia? Como você sabia daquela canção? É impossível. Era algo só nosso, meu e da Helena. As palavras saíram tropeçadas, uma mistura de dor, acusação e uma súplica desesperada por uma verdade que não destruísse o pouco de paz que lhe restava. Ele precisava saber, mesmo que a resposta o aniquilasse completamente, pois a dúvida era uma tortura ainda pior. Lúcia não demonstrou surpresa ou raiva. Seu rosto assumiu uma expressão de melancolia resignada, como se esperasse por aquele momento desde o dia em que pisou naquela casa. Ela terminou de dobrar a última peça de roupa e colocou-a sobre a pilha antes de se virar para ele, as mãos unidas na frente do corpo. Eu não conheci sua esposa por acaso, Sr. Júlio. Ela começou, a voz calma e firme, cortando a tensão do ambiente. Meu nome é Lúcia Santos. Eu era enfermeira do turno da noite no hospital, onde a dona Helena passou suas últimas semanas. Eu não era uma estranha para ela. A revelação pairou no ar, simples e devastadora, reconfigurando instantaneamente todo o universo de Júlio. Ele a encarou, a boca entreaberta, tentando processar a informação que mudava tudo. Ela continuou, os olhos marejados de uma lembrança vívida e dolorosa. Ela era tão corajosa. Mesmo sabendo que não tinha muito tempo, ela só falava dos meninos. Ela me descrevia como seriam, o que sonhava para eles. E ela cantava aquela música o tempo todo, para a barriga, para as paredes do quarto. Lúcia fez uma pausa, engolindo em seco. Na última noite, quando já estava muito fraca, ela segurou minha mão. Ela me fez prometer. Ela disse, Lúcia,
Se um dia o destino, de alguma forma maluca, te colocar perto dos meus filhos, cante para eles. Cante esta canção para que uma parte de mim possa embalá-los. Eu prometi. Quando vi o anúncio para a vaga aqui, eu soube que não era coincidência. Era o destino me cobrando uma dívida de amor. O som do envelope caindo no chão foi quase inaudível, abafado pelo soluço que rasgou o peito de Júlio. Não era um choro de tristeza, mas de uma gratidão tão avassaladora que o colocou de joelhos. Todo o peso da suspeita, da culpa e da solidão desabou de uma só vez. Ele se arrastou até ela e abraçou seus joelhos, o corpo tremendo com a força da emoção. Lúcia não era uma intrusa. Era um testamento. Era o último ato de amor de Helena, um anjo da guarda enviado para velar por sua família. Ele ergueu o rosto banhado em lágrimas e olhou para a mulher que havia cumprido uma promessa sagrada. Ela enviou você. Ele sussurrou, a voz quebrada. Helena enviou você para nós. Naquele instante, Lúcia deixou de ser a babá ou a enfermeira. Ela se tornou, para sempre, parte da alma daquela família. A poeira da desconfiança assentou-se junto com o envelope esquecido no chão. Naquele quarto, agora um santuário de verdade e alívio. Júlio ajudou Lúcia a se levantar, suas mãos segurando as dela com uma reverência que transcendia qualquer relação de trabalho. O relatório, com suas verdades frias e irrelevantes, nunca foi aberto. Tornou-se um artefato de um passado de dor e suspeita, um passado que eles deixaram para trás naquele exato momento. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa se redefiniu em torno de um novo centro de gravidade: o amor. Esther, ao ser confrontada não com raiva, mas com a história comovente da promessa, ficou sem palavras. Sua rigidez desmoronou diante da evidência inegável da felicidade de seus netos e da paz de seu genro. Em um pedido de desculpas silencioso, ela mesma enquadrou a melhor foto que tinha de Helena e a colocou na sala de estar. A transformação de Júlio foi profunda e visível. Ele, que antes media o sucesso em balanços trimestrais e aquisições de mercado, encontrou um novo propósito. Vendeu uma parte de suas ações, delegou responsabilidades que antes centralizava com unhas e dentes e canalizou sua energia e recursos para um projeto que era a mais pura tradução de sua jornada. Nasceu a Fundação Helena, uma instituição dedicada a amparar pais viúvos e mães solo que se viam perdidos na escuridão do luto e da responsabilidade repentina. Ele usou sua genialidade para os negócios, não para construir mais riqueza, mas para criar uma rede de apoio prático e emocional, oferecendo desde auxílio psicológico até cuidadores treinados para dar um respiro a quem achava que não conseguiria mais. Era sua forma de honrar a promessa de Lúcia em uma escala maior, transformando sua dor pessoal em esperança para milhares. A mansão, antes um monumento ao minimalismo frio, floresceu em um lar vibrante. As paredes brancas agora exibiam desenhos coloridos, feitos pelas pequenas mãos de Léo e Theo. E o silêncio opressor foi permanentemente substituído pelo som de risadas e pela melodia suave que Lúcia cantarolava, não mais como um segredo, mas como o hino daquela família. Júlio aprendeu a dar banho, a trocar fraldas, a contar histórias antes de dormir. Ele se tornou o pai que Helena sempre sonhou que ele seria, presente em corpo e alma. Lúcia, por sua vez, deixou o uniforme de lado e assumiu seu lugar de direito como a avó de coração dos meninos, uma presença constante de sabedoria e carinho. Juntos, os três formavam uma constelação improvável, unida pelos fios invisíveis de uma promessa feita em um leito de hospital. Anos mais tarde, em uma tarde ensolarada, Júlio e uma Lúcia de cabelos brancos observavam da varanda dois meninos de 10 anos correndo pelo jardim, chutando uma bola com uma alegria contagiante.
Eles não eram mais a lembrança de uma perda, mas a celebração de um amor que se recusou a morrer. A história deles era um testamento de que as conexões mais profundas nascem da vulnerabilidade e que uma família não é definida pelo sangue, mas pelos laços de cuidado e pelas promessas que guardamos no coração. Relatos como este nos lembram que a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Se você também acredita que compartilhar essas jornadas de superação pode inspirar outras pessoas, sua inscrição nos dá a força para continuar trazendo luz a mais histórias.